adiantado, vamos falar hoje da penhora. Estamos tratando do procedimento executivo para satisfação das obrigações de pagar quantia. Falamos na aula passada da petição inicial, da citação, do arresto. E aí um ato importantíssimo logo subsequente no procedimento é a penhora. Vamos lá, a primeira consideração que eu quero passar para os senhores é sobre o conceito de penhora. Em que consiste a penhora? Penhora é um ato de apreensão judicial dos bens que serão posteriormente expropriados para a satisfação do débito. Então, penhora é um ato de apreensão judicial dos bens que serão posteriormente expropriados para a satisfação do crédito ou do débito, depende da perspectiva que você olha, do objeto da execução. Então a penhora, meus amigos, ele é um ato de apreensão judicial no sentido de constrição patrimonial. Nós vimos falando até agora teoria geral na parte inicial da teoria geral da execução, da tutela executiva, e nós falamos lá da responsabilidade patrimonial, que o devedor responde com todos os bens. Pois bem, ele responde com todos os bens até o momento em que você, diante dessa universalidade de bens, você identifica um. E esse ato de identificação de um certo bem para depois ser expropriado é justamente a penhora. Nós vimos na aula passada que o procedimento executivo para satisfação da obrigação de pagar quantia, ele é todo estruturado em torno da ideia de expropriação. Então, como é que nós vamos satisfazer? Execução é satisfação da obrigação, né? Efeito prático. Como é que nós vamos satisfazer uma obrigação de pagar quantia? Como é que o credor vai botar o dinheiro no bolso? Por uma técnica de expropriações. Claro, a lei desenvolve técnicas coercitivas de execução indireta para tentar estimular o pagamento direto por parte do devedor. É melhor para todo mundo. Agora, em não sendo possível, o legislador vai preparando o terreno, o juiz vai, em concreto, praticando atos executivos que são destinados, que miram lá no final à expropriação. Só que por uma questão de devido processo legal, você só pode expropriar o que você previamente penhorou. Então, é muito comum se encontrar em sede doutrinária, e aí, assim, para piorar o contexto, tem uma afta ainda aqui que eu estou falando e está incomodando. Não tinha isso, apareceu agora, no intervalo. Está uma luta hoje aqui. Mas voltando, a penhora é considerado um ato preparatório da expropriação. Finalidade, nós falaremos sobre os efeitos da penhora, são vários efeitos da penhora, mas um deles é a garantia do juízo. É em torno daquele bem penhorado que você vai continuar a execução com vista a expropriar aquele bem. Eu, não salvo engano, falei no encontro passado, imaginem que esses livros aqui atrás de mim são os meus bens. E não deixa de ser, são meus bens. Mas imagine que eles são todos os meus bens. E graças a Deus não são. Tem um celular ainda, tem um código aqui que vocês não estão vendo, tem algumas xícaras. Então, o Rafael está dando conselhos ali interessantíssimos, valeu. Pode ser questão de estresse mesmo. A afta tem esse cunho
emocional. Eu já ouvi bastante sobre isso. Mas imagine que os meus bens sejam todos esses aqui atrás. Quando inicia a execução, vou responder a execução com quais bens? Com esses bens. Qualquer um deles. Desde que não sejam empenhoráveis. O senhor se lembra da empenhorabilidade, né? Artigo 833, artigo 834. A Lei 8.009 de 90. A empenhorabilidade do imóvel destinado ao domicílio, à residência do executado. Não sendo bem empenhorável, estou até lembrando, eu falei na aula passada, imagine que esses livros aqui são empenhoráveis. Você pode penhorar para expropriar? Não, eles são impenhoráveis, então eles não vão ser sujeitos à execução. Aí sobraram esses livros aqui. Aí, o exequente, o credor, pode indicar os bens a serem penhorados. É uma coisa importante para se falar aqui. Não sei se os senhores vão se recordar, nós falamos na aula passada, 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente. Estou tentando botar aí. B. Indicar. Olha a linha C do inciso 2º. Ao propor a execução, incumbe ao exequente indicar, sempre que possível, os bens suscetíveis de penhora, os bens do executado que ele quer pegar. Quanto mais o executado gostar do bem, melhor é para você pegar, como uma medida coercitiva para forçar o cara ao pagamento. Não quer perder o bem? Não quer que ele seja levado à expropriação? Ótimo, pague. A solução é essa. Você imagina que eu sou o devedor, né? Tenho esses bens, esses são empenhoráveis, sobraram esse aqui. Aí o meu credor vai e indica esse bem aqui. Olha que maravilha, meu estojo, gente. Tenho que confessar para vocês, olha como é que é o meu estojo. Você imagina que esse bem aqui não é empenhorável, logo pode ser levado a penhora e posterior expropriação. O cara indicou esse bem, mas eu não quero perder esse bem. O que eu tenho que fazer? Tenho que pagar. E se eu não pagar? Esse bem aqui, não mais todos lá de trás, esse aqui, isso é um exemplo, tá, gente? Uma analogia. Esse bem aqui vai ser levado à expropriação, para que na expropriação se converta ele em dinheiro e o meu credor possa embolsar. Se o meu credor quiser esse bem aqui, eu aceito ficar com esse bem, tá tudo resolvido. O nome disso é adjudicação, do qual nós falaremos aqui também. Então esse é o contexto de penhora. Você vai identificar um bem específico, um bem ou um conjunto de bens, aonde vão passar a suportar, não mais todos, aqueles bens específicos. Então nós temos uma especificação do objeto da expropriação. É isso, tá? Do ponto de vista procedimental, nós falamos na aula passada da citação que o oficial de justiça ele se dirige ao domicílio do executado para fins de citar ele, e não encontrando ele vai arrestar os bens, que é uma pré-penhora, lembra-se disso? E ele encontrando o executado, ele vai cumprir o mandado de citação e são 3 dias para pagamento, né? Aqui o interessante é que a lei traz um cumprimento de mandado executivo que é sui generis. Artigo 829, parágrafo 1º e 2º. Vamos ver o 829 aí, Deixa eu antes ver o que o Rafael trouxe pra gente. Professor, como fica se o exequente não conhecer os possíveis bens do devedor a serem... Não, é até muito comum, aí o executado que vai indicar. Tá? Ou o oficial de justiça vai penhorar o que ele encontrar. O 829 vai te trazer aqui, já um indício disso. Só que o exequente, tendo conhecimento, ele já pode indicar. Tá? Porque é muito comum, quando o exequente não indica, o executado vai indicar os piores bens, claro, né? Então lá, 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. Falamos sobre isso, né? Na aula passada. Ele é citado para quê? Para pagar, como todo procedimento executivo, natureza concreta,
visa a satisfação, mas ele não pode defender? Até pode. Pode se defender por embargos. Aqui no título executivo extrajudicial, processo autônomo de execução, ele vai se defender, já falamos sobre isso, 15 dias. Só que é bom que ele esteja muito convicto que ele não tem que pagar, porque 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação, para se defender. 3 dias contados do recebimento da citação. Isso dá uma diferença de vários meses aí. Aí você imagina que nessa brincadeira o cara não pagou, que ele vai se defender, e o juiz indicou multa diária de R$1.000. Depois de 6 meses, o juiz julga os embargos. Se julgou procedente os embargos, tem razão executada, e ótimo, foi uma ótima cartada. Se ele julga os embargos improcedentes, ou seja, a defesa do executado improcedente, 6 meses, 6 com 3, 18, 180 mil que está devendo. Então aqui o que a lei quis forçar realmente foi o pagamento. É onde fica mais clara a natureza concreta da execução, mas isso é aula passada. Caput, do 829. Agora olha o parágrafo 1º. É um mandado de citação sui generis. Do mandado de citação constarão também. Então sai o mandado e sai uma outra coisa. A ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 3 dias, chamado de tríade. Tríade é o prazo de 3 dias, como quinquid é o prazo de 5 dias. Aqui é tríade. Muito comum você ver em decisão não cumprida na tríade. Tríade é prazo de 3 dias. De tudo lavrando-se auto com intimação do executado. Então é o seguinte, do ponto de vista prático, o oficial encontrou o cara, esteja citado. Está citado, minha execução. Se você tem 3 dias para pagar. Se você não pagar, eu vou penhorar seus bens. E o oficial não devolve o mandado ainda. Ele guarda, ou ele pode até devolver o mandado cumprido, mas guarda a ordem de penhora. Porque ele fica, veja, aqui é uma questão de efetividade. Não depende, a penhora não depende de uma nova decisão judicial. Meus amigos, para quem não tem prática, essa brincadeira de ir para o oficial para depois voltar para o juiz mandar para o oficial de novo, pegar uma vara enroladinha ali, perde 1 ano nessa brincadeira. No ruim, perde 2, 3 meses. Até ir concluso para o juiz, até o juiz despachar, até voltar para o oficial. Perde mesmo. 2, 3 meses, 6 meses, é padrão. E não é incomum demorar 1 ano, porque pega uma vara muito enrolada, enfim. Então aqui é uma efetividade. Quando o juiz manda citar, ele já manda citar e manda o oficial acompanhar, porque no sistema ele entra ali e vê se a guia está paga ou não está paga. O oficial, vendo que em 3 dias não houve satisfação, o oficial volta lá, automaticamente. Isso é muito importante. Tá? E ele vai penhorar. Veja, o cargo de oficial de justiça não é só oficial de justiça, né? É oficial de justiça avaliador. Então, ao penhorar, ele já avalia o oficial de justiça. Tem uma formação específica para isso. Agora, dependendo, sendo necessário conhecimentos muito específicos, uma obra de arte, o cara não sabe, então ele deixa de cumprir a avaliação, porque demanda conhecimentos específicos, o juiz vai nomear um avaliador posteriormente. Agora, padrãozão, bens de valor comum de mercado, carro, tabela FIP, o cara vai penhorar, vai indicar a avaliação com base na tabela FIP. Enfim, joias, vai pegar a tabela que tenha lá do Banco Central. Sendo possível, ele já avalia. Não sendo possível, ele indica a necessidade de um avaliador. Aí, ó, parágrafo 2º. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente. Nós falamos. 798, inciso 2º, a linha C. Então, combina, né? Cumula aí, ó, 798, inciso 2º C, com o 829, parágrafo 2º. Um com o outro com um. Se lembrar bem. Salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz. Então o exequente indicou isso aqui. Aí eu falo, eu como executado, não, excelência, isso aí eu não quero perder não. Isso aí é muito importante para mim. A avaliação de mercado disso aí é R$100.000. Eu quero nomear isso aqui, ó, que a avaliação de mercado é 150 mil. Então eu posso pedir a substituição da penhora? Posso pedir. Assim como se o exequente não indicar, eu posso indicar o bem. Veja, se eu alego
Qual é o fundamento? Nós já estudamos isso. Qual é o fundamento para que o executado possa indicar um outro bem? Menor onerosidade possível, né? Tem que ter uma possibilidade. Eu não posso indicar, não expropria esse meu bem aí, bonitinho, livre, desembaraçado, prontinho para ser expropriado, com valor de mercado. Não expropria isso, não. Expropria um par de Havaiana que eu tenho de 1980. Não, porra, aí não há possibilidade. Então aqui há uma cognição. Cognição no sentido de alegações e provas, e o juiz vai decidir incidentalmente. Nós falamos, eu lembro que isso aqui foi na aula presencial ainda, lembro de uma época muito remota, em que a aula era tete a tete, as pessoas se encontravam para ter aula, enfim. Eu lembro vagamente desse período, espero que os senhores lembram também. E eu falei para vocês que na execução, a tutela executiva não é apenas executiva, ela é essencialmente executiva. O que quer dizer que não há uma restrição para um espaço cognitivo aqui e ali. Discussão de empenhorabilidade. O exequente indicou um bem meu. Aí ele literalmente indicou a prateleira com os livros. Eu posso alegar que livro não pode penhorar, que é empenhorável? O juiz determinou, nem percebeu. É empenhorável. Nós vimos, está no 833, inciso 5º. Eu vou ter que alegar e provar. Isso é cognição. O juiz vai decidir. Então eu posso, o exequente tendo indicado bem, o executado pode apresentar um outro bem para substituição, mas vejam que não é automático. Veja, começa, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente. É preferencialmente. É a preferência. Salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz. O juiz tem que aceitar a substituição. Mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Lhe será menos onerosa ao executado. Menor onerosidade possível. Olha o possível na parte final. E não trará prejuízo ao exequente. Então não vai trazer prejuízo para a jurisdição. Por isso que o juiz tem que decidir, não é automático, não se dá de plano. Então, vimos o conceito, vimos questões sobre o procedimento, o parágrafo 1º, essencialmente, do 829, um mandado sui generis, que o oficial de justiça já recebe o mandado e a ordem de posterior penhora, ele fica acompanhando, isso é muito importante. Lembre-se da empenhorabilidade, eu já havia aqui comentado sobre isso, lembrem-se da empenhorabilidade. E vamos ver já vimos a indicação também, né? Vamos agora aos efeitos da penhora. A penhora produz duas ordens de efeito. Produz efeito no plano processual e produz efeito no plano material. Vamos começar pelo plano material. Então, nós temos efeitos materiais e temos efeitos processuais. Os efeitos materiais, efeitos no plano do direito material, são de duas ordens. São dois os efeitos materiais. Primeiro efeito material. A privação da posse direta do bem em relação ao executado. Nós falaremos sobre depósito. É possível que o bem penhora, quando o oficial de justiça penhora o bem, ele não pega, mete a mão e toma, não. Então ele penhorou esse calendário da Caixa, que vale 1 centavo. Todo mundo tem esse negócio, né? É o melhor, eu acho o melhor. Eu tenho um colega que tem um casal de amigos que é dono de lotérica. Todo ano já reserva para mim, já pede. Todo ano ele me dá uns 10. Tem escritório em Friburgo, tem aí na procuradoria, na minha casa, eu sempre, em todo quanto é lugar eu tenho. Aqui mesmo tem, 2. Tem um outro ainda perdido por aí que eu não sei onde é que tá. Tem 3 aqui no escritório. Um para cada tipo de prazo. Mas enfim, penhorou esse... Aí, Juliano, todo ano aparece um aqui. Esse é o clássico, é o melhor deles. Penhorou esse meu bem. Claro que é uma brincadeira, né?
apenhorou esse bem. Eu posso continuar com ele. Não tem uma etiqueta, tá penhorado, não. Tá? Não leva, né? É muito comum, assim, doutor, me penhorar meu quadro, penhorar meu carro. Como é que eu vou ficar andando com o carro penhorado? O que vão achar de mim? Vão achar nada, ninguém vai ficar sabendo, filho. Só você sabe, só eu, você, o oficial, o teu credor e o juiz, ninguém mais sabe. Tem uma etiqueta. Então é possível que o bem continue com o executado. É possível, né? Nem sempre. Isso acontece, pode ficar com depositário, pode ficar até com exequente, falaremos sobre isso. Mas é possível que fique com o... a Yara falou que do Guanabara. Do Guanabara nem vi, nem conheço do Guanabara. Não estou falando que esse aqui é o melhor, também pode ser por desconhecimento. Mas os outros que eu vi, tudo na praça aí, da caixa é o que eu mais gosto. O bem pode ficar com o executado. Quando ele fica com o executado, é claro que quando o bem fica com o executado, é claro que o executado tem posse sobre o bem. Só que como o bem penhorado, qual é a finalidade precípua daquele bem? Servir como objeto de satisfação da execução. Então a posse direta é, na verdade, do judiciário, é uma ficção jurídica, né? A ideia de posse é uma ficção jurídica. Então o executado que eventualmente permanecer com o bem fica com a posse indireta do bem. Esse é um efeito importante. Achei que tivesse acontecido alguma coisa aí. Ai, caralho. Separei, anotei aqui um artigo, mas não... Aqui, ó, é isso mesmo. 839, veja aí, ó. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão. Penhora é um ato de apreensão. Eu falei isso para os senhores. Não, eu vou tentar aqui, Dana. Obrigado, eu agradeço muito a compreensão, a paciência e o carinho dos senhores, mas eu terminando a aula eu vou sentir outro tipo de dor, que é uma pressão aí, vai se estourar mais afta ainda. O Rafael percebeu ali. Eu fico me cobrando. Quando ficar num contexto que eu não consiga continuar, podem confiar que eu vou avisar vocês. Veja, é um ato de apreensão. Aquilo que eu estou falando, ninguém sabe, que não tem uma etiqueta. Não tem aquele selo. As pessoas acham que penhora vem aquele selo, aquele brasão da República, aquele selo verde e amarelo, Poder Judiciário, brasão. Não tem. É só um ato de apreensão. Dali em diante, ele perde a posse direta. Esse é o primeiro efeito material. Ele conserva tão somente a posse indireta. Porque a posse direta fica ali numa ficção jurídica com o Poder Judiciário. A finalidade daquele bem passa a ser, no processo judicial, a satisfação, a futura expropriação para a satisfação da obrigação, do crédito exequendo. Esse é o primeiro efeito material. O segundo efeito material, nós já falamos aqui, na verdade, é a ineficácia de posteriores atos de alienação ou oneração do bem, porque vai ser fraude à execução. Especialmente, a hipótese clássica do exequente que tenha levado ao registro, a verbação no registro do bem, a informação de que a penhora foi efetuada naquele bem. Mas nós já falamos sobre isso. O bem, quando é penhorado e a informação consta do registro, lá do 792, vai gerar fraude à execução. Então, esses são os dois direitos. E a fraude à execução é o direito... a inalienabilidade, o efeito da fraude à execução é um efeito relacionado ao direito material, né? Ele não pode alienar livremente o bem. É isso. O professor poderia repetir o nome dos efeitos materiais? Veja, não tem muito nome, não. Eu falei os efeitos como um todo, vamos assim. Eu posso repetir os efeitos. Eu não dou um nome específico, não. Primeiro efeito. Há uma privação da posse direta do bem. Se o executado permanecer com o bem, que ele pode permanecer, ele fica com a posse indireta e não com a posse direta. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é uma restrição no poder sobre a coisa
no sentido de aliená-la livremente. Então, eventuais atos de alienação ou de oneração, instituir uma garantia sobre o bem, depois da penhora, são ineficazes. Então, aquela questão da fraude à execução. Ineficácia de atos de alienação ou de oneração do bem após a penhora. Nós falamos, fraude à execução não precisa ser apenas após a penhora. Né? Desde a certidão que ele pode falar, na aula passada inclusive isso, ele pode pegar uma certidão da citação, da admissibilidade da execução e levar para registro. Mas na penhora ele pode também. Então dá para não confundir, tá? Fraude à execução com o efeito da penhora. São duas coisas distintas. Um dos efeitos da penhora é a fraude à execução. Então, em primeiro lugar, não é o único efeito. Em segundo lugar, não é a única hipótese de fraude à execução. Nós, na aula de fraude à execução, falamos sobre isso. Então, é uma das hipóteses de redundar numa fraude à execução. Ok? Tá, agora vamos aos efeitos processuais. Efeitos que decorrem da penhora no plano processual. São 3. Um deles nós já até falamos, que é a garantia do juízo. Todos pegaram aí? O pessoal que pediu no chat ali, está satisfeito? Deu para pegar? Porque vocês perguntaram do efeito material. Tem alguma dúvida do efeito material? São 2. Privação da posse direta, fraude à execução. Então, vamos lá, vamos ao efeito processual. O efeito processual são 3. São 3 efeitos processuais. Valeu, Roberta, valeu, Juliana. O primeiro efeito processual, que é importantíssimo, foi o primeiro logo que eu falei aqui, é a garantia do juízo. Por que garantia do juízo? Porque você sabe, com a penhora, que a expropriação futura vai acontecer, ela é viável. A expropriação é viável. A execução se desenvolve, a execução de pagar quantia se desenvolve por expropriações. Só pode expropriar um bem se você o identificou, se você o apreendeu judicialmente, se você penhorou. Então, primeiro você penhora, para depois você expropriar. Então, primeiro você cita, para depois você penhorar, para depois você expropriar. São atos preparatórios. O processo vai, impulso oficial, né? O processo vai avançando com mira de chegar lá na frente a expropriação. Você penhora para depois expropriar. De modo que, se você penhorou, o próximo passo é expropriar, está garantida a execução. Eu lembro que eu falei algo relacionado a isso, lá nos princípios da execução, que vai nos cobrar aqui uma retomada do plumo da matéria, que é a tal da prescrição intercorrente. Lembra que nós falamos lá do desfecho único, que eu não vou com a cara desse princípio do desfecho único agora, então, mais ainda. Ele quer passar um norte, um ideal, no sentido de que a execução deve ser concluída pela satisfação. O desfecho prioritário da execução deve ser a satisfação. Só que nós temos, excepcionalmente, outras hipóteses de concluir uma execução. Aí tem a questão da disponibilidade e tal, não quero tratar disso, já falamos disso lá atrás. Mas com o Código de 2015 nós tivemos uma introdução importantíssima, que é a prescrição intercorrente. A possibilidade, veja, prescrição. Prescrição, então, é uma punição pelo decurso de um tempo relacionada à pretensão do sujeito ativo. Direito material, prescrição. Prescrição intercorrente. Em geral, a prescrição se dá antes do exercício do direito de ação, que é a punição pela inação, é a punição por não ter adotado a providência cabível por parte do sujeito ativo, e a providência cabível por excelência é constituir em mora, é uma forma de se interromper a prescrição, mas propor uma demanda judicial é o caso por excelência. Prescrição, no seu caso, é de 3 anos. Você vai a juízo no 10º ano. Prescreveu. Desde o primeiro dia, logo depois do 3º ano, você já não pode mais ir a juízo. Você perdeu
Vocês sabem, não perdeu o direito material, né? Perdeu a pretensão de juízo. Tá, ok. Isso é prescrição convencional, antes do exercício do direito de ação. O que é prescrição intercorrente? É a prescrição inter-meio. Então, intercorrente. Quando a palavra é muito grande, tenta dividir. Inter, meio. Então, inter barra corrente. É no meio do curso. Corrente, de correr. Intercorrente. Não é antes, portanto, do início do procedimento. Prescrição intercorrente são aquelas que se contam no meio do procedimento em curso. Não tinha isso no código anterior. É uma novidade importantíssima. Lá do artigo 921. Deixa eu abrir uma outra página aqui. Eu não perder aquela lá. Ó. E aí vai ter que ver os parágrafos, né, do 921. Deixa eu pegar aqui só o que é mais importante. Isso aqui é matéria dada, tá, senhores? Amigos, ajudem aí. Isso é matéria dada, nós já vimos isso lá nos princípios. Estou só recordando aqui. Vou limpar aqui o que não se aplica. Ó. Vamos lá. Acho que a leitura vai ajudar os senhores a lembrar. Vamos lá, dá para ler. Suspende-se a execução 921. Inciso 3º, apaguei os outros. Inciso 3º, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Veja, ou também quando ele possuir, ninguém achar, né? 7.1, escondeu, tá. Quando não se encontrar bens a serem penhorados. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3º, opa, é o que nós estamos falando aqui. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá também a prescrição. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo de 1 ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. De menor importância, isso é uma questão administrativa, burocrática, menos um processo ativo lá no gabinete dele. Parágrafo 3º. Os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens. O processo está suspenso, está paralisado, porque você só pode expropriar se você penhorar. Você não conseguiu penhorar. Então o processo não vai andar nunca, não vai chegar a esse ato aqui, porque precisa passar por aqui. Só que você não está conseguindo praticar esse ato, que é a penhora. No código anterior, o processo ficava ativo ad eternum. No código atual, essas providências. Você suspende o processo vai para o arquivo, se você achar bem, desarquiva, vai continuar. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, 1 ano, sem manifestação do exequente, veja o parágrafo 3º. Se achar, pode desarquivar, pode continuar com o processo. Mas não achou. Não teve manifestação. Não teve penhora. Começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. A execução começou aqui. Avançou. Chegou aqui, ela travou. Igual uma coluna. Travou. Não consegue avançar, não consegue andar. 1 ano não conta prazo nenhum. Então saiu uma decisão hoje, suspendendo o processo que já cansou de procurar bens do executado e não acha. Suspendeu o processo hoje, 27 de maio. Até o dia 27 de maio de 2021 não está contando prazo. Se nesse período nós estamos pelo escritório do exequente, se a gente achar bem do executado, a gente peticiona, o processo continua. Para quê? Para penhorar, para depois expropriar. Não encontrou no dia 27 de maio de 2021, vai começar a contar o prazo prescricional. Qual prazo prescricional, filho? Direito civil, 200 e qualquer coisa lá do direito 206, salvo engano. Do direito civil, prazo prescricional, tem que ver qual é o crédito. Vai lá, vai ser 1 ano, vai ser 3 anos, vai ser 5 anos. Divirta-se com direito material. O prazo prescricional é o mesmo sempre. Ué, mas qual é o prazo prescricional antes da propositura da ação? O direito civil vai te responder. Vamos supor 5 anos. Dentro de 5 anos você deu início. Interrompe o prazo prescricional. Não tem mais prazo prescricional correndo. Porque você começou com a ação. O que você deveria fazer, você fez dentro do prazo. Ok, fez teu papel. Beleza? Tapinha nas costas, abraço, valeu, continua. Segue o jogo. O que é diferente de você receber. Aí, a lei aqui instituiu uma nova causa de cômputo do prazo prescricional.
Só que não mais antes do exercício do direito de ação. Agora depois. É essa tal dessa prescrição intercorrente no curso. Por quê? Por conta desse efeito da penhora. A penhora serve para garantir o juízo, para mostrar para o juiz que ele pode continuar para o próximo ato, que é a tão sonhada expropriação, para botar o dinheiro no bolso. Só que sem penhorar não tem expropriação. Então foi meio que uma solução prática, porque muitos processos de 1900 e vovó era nova, que estava ativo ainda, não era incomum, a Procuradoria passava processo de 1940, 1900 e, até 1930 já pegamos lá. Ativo ainda, porque não podia colocar fim. Agora pode. Agora pode por quê? Está avançando, o juiz encheu o saco, não achou bem, ele suspende o processo. Então hoje, suspendeu hoje no nosso caso, né? Vamos voltar. Dia 27 de maio de 2020. Até o dia 27 de maio de 2021, nesse primeiro ano, está correndo prazo? Não, a lei deu um ano a mais pra gente. O direito processual te deu cortesia. Um ano a mais na prescrição. Então, se até o dia 27 de maio de 2021 a gente não achar bens penhoráveis, no dia 27 de maio de 2021 vai começar a contar o prazo prescricional, que no nosso exemplo é 5 anos. Então, 27 de maio de 2021 mais 5 dá 27 de maio de 2026. Nós temos até esse momento para achar bens do executado. Se achar, parágrafo 3º, peticiona, segue o barco. Continua. É o que o judiciário quer também. Penhorou, expropriou, acabou. E se lá em 27 de maio de 2026 não encontrou bem, o processo está parado desde então? No nosso exemplo aqui fez 6 anos, né? 5 anos da prescrição, mais 1 ano que o CPC te deu. Cuidado, tem sempre 1 ano a mais, tá? O examinador vai tentar te embananar nisso aí. É o prazo da prescrição acrescido de 1 ano, que a lei processual te deu, parágrafo 1º do 921. Pois bem, não achou, olha lá. Parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição de que trata o parágrafo 4º e extinguir o processo. Então, no dia 27 de maio de 2026, ali mais ou menos por aquele período, o juiz vai peticionar, o juiz vai despachar no processo, fala assim, ó, cambada, 15 dias para se manifestarem aí sobre a prescrição. Porque pode ter tido uma causa interruptiva, suspensiva. Teve, me avisa aí. Não teve, ferro na boneca, acabou o processo. Por quê? Porque o processo precisa da penhora para seguir. Vejam o que prevê o artigo 924. Vou apagar aqui também o que não se aplica. Rapidamente, está aí. Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. E, afinal de contas, o que é a prescrição intercorrente? É o decurso do prazo da prescrição regulada pelo direito material após a decisão do juiz, após a suspensão de 1 ano, decorrida da suspensão pelo juiz do processo por não ter encontrado bens a serem penhorados. Ok? Então, o primeiro efeito processual é mostrar, quando você realiza a penhora, é mostrar a viabilidade da execução. É mostrar que o próximo ato que todo mundo espera, que é a tal da expropriação, pode vir. Porque o ato preparatório dela é a penhora, foi efetivado. E se é assim, se a execução gira em torno da expropriação, mas para expropriar tem que penhorar. Se você não consegue penhorar, o que acontece? Prescrição intercorrente de uma vez por todas. Ok? Esse é o primeiro efeito processual. Tem mais. Próximo efeito processual, que eu mencionei ainda há pouco aqui. Falamos ainda há pouco aqui. O próximo efeito processual é a individualização dos bens que vão suportar a execução. É a individualização dos bens que serão expropriados. Dito de uma outra forma, dá no mesmo, sinônimos. É a concretização da responsabilidade patrimonial. Porque até o momento da penhora, o devedor responde com todos os bens. 798. 798? Agora eu falei e fiquei meio assim.
Não é 798, não. Responsabilidade patrimonial. Deu um branco aqui. 789. Aí. 789 é a concretização da responsabilidade patrimonial. Lá no artigo 789 tem a previsão de que o executado responde com todos os bens. Então como é que você vai interpretar isso aí? O 789 está lá na parte geral da tutela executiva. Lá no 789 não começou ainda o procedimento da execução de pagar a quantia. Então é assim, no começo da execução, o executado responde com todos os bens. Quando se dá a penhora, 829 e seguintes, quando se dá a penhora, a execução passa a se desenvolver em torno daquele bem. Os outros bens ficam em abstrato, sujeitos à execução. Imagine que aquele bem expropriado não consegue satisfazer o valor todo. Foi isso aqui que penhorou? Isso que eu não posso fazer, cara. Essa virada aqui que eu não posso dar. Já era. Não foi esse bem aqui que o nosso exemplo foi penhorado? Não falei que ele vale 100 mil? Mas ele foi expropriado lá por 70 mil. E o crédito é 100 mil. O juiz já mandou mal de penhorar um bem de 100 mil para pagar 100 mil. Sempre se penhora uma quantidade maior, por um motivo que os senhores verão depois. Porque em juízo sempre sai por um preço menor. Lá no leilão, sempre sai por um preço menor. Quase sempre. Nós vamos falar sobre isso. Então, o juiz deu mole, o exequente também, penhorou um bem de 100 mil para pagar uma dívida de 100 mil. Aí ele penhorou, foi expropriado, bom, o outro tomou, virou dinheiro, mas virou 70 mil. Ainda sobra 30 mil, fora a atualização. E aí, o que fazer? Correr atrás de mais bens do executado. Então, quando se diz assim que é a individualização dos bens que vai sofrer a constrição, é para próximo ato de expropriação. Se deu tudo certo na expropriação, sobrou dinheiro, aí volta para o executado. O que importa é que o exequente botou todo o dinheiro no bolso, acabou, está acabado. Vocês não vão acreditar, não. Ela tomou gosto pela coisa e ela tem dado uma lida sobre processo civil. E ela vai agora mostrar... Tem uma lida, porque eu tô vindo a ler. Ela tem estudado a matéria, processo civil. Ela passa a tarde inteira estudando o processo civil, que ela vai ser uma ótima processualista. Mentira! Opa, pera aí, rapaz. Não fala na frente dos outros que eu tô mentindo, porque você tá vendo que tem um montão de gente ali. É por isso mesmo que eu falei. Não vai falar que é mentira, vai parecer que eu tô mentindo. Aqui. Porque você está mentindo. Então presta atenção como é que vai ser aqui agora, pra vocês verem como é que ela tá sabendo o processo civil. Você fala pra eles assim, ó. Aqui, presta atenção. Fala pra eles assim. Pra que você não tem que falar se eu já sei? Ah, garota, boa! Só pra te lembrar, que a gente estudou junto. Uhum. Fala pra ele que se a expropriação for satisfatória, fala o tória pelo menos, tória. É história. História. Então, senhores, se a expropriação for satisfatória, acabou, todo mundo tá feliz, quer dizer, o executado não tá tão feliz, mas aí é azar dele, problema. Agora, se a expropriação não for suficiente para honrar, satisfazer todo o crédito, nós vamos prosseguir por uma nova penhora. Então, quando eu digo que um dos efeitos da penhora é a individualização, é a concretização, ela não necessariamente é em absoluto. É para todo sempre. Se necessário for, volta lá para o 789. Não 798, né? 789. Volta lá para o 789 e volta a ter responsabilidade patrimonial sobre todos os bens. Aí vai penhorar um outro bem e vai ficar latente lá a responsabilidade patrimonial e vai ver se aquele bem penhorado consegue satisfazer. Então tá aí o segundo efeito processual. Qual é o segundo efeito processual? É o da individualização. Individualização dos bens que vão sofrer a execução. Você sabe que eu fico com você lá para você tem que falar. Né? Você tem que falar.
Porque você Não, tá. não A minha coluna dói 5 vezes mais, você sabe, com você aqui, né? Ai, meu Deus do céu. É. Eu não sou coluna, não, tenho costas. Minhas costas. Então aqui, vou te fazer uma sugestão. Você deixa eu continuar a aula aqui mais um pouquinho, você volta no final. Ótimo. Ótimo! Você fala com Tchau. Você- Ai, eu ia falar isso. você que fica ali pedindo pra entrar, rapaz. Pô, ela aqui no meu colo tava doendo as costas. Então vamos lá, vamos continuar. Tá visto aí o segundo efeito processual. Quais foram os efeitos processuais que nós vimos? A garantia do juízo e a individualização. A câmera está aqui, eu mudei a câmera. A individualização dos bens que vão sofrer a constrição. O último efeito é o direito de preferência. A penhora produz um efeito relevantíssimo, que é a instituição do direito de preferência. Muito resumidamente, é o seguinte: quem penhora primeiro recebe primeiro. Em resumo é isso, tá? É possível que o seu devedor seja devedor, deve para um, deve para o bonde, não tem negócio desse, seja devedor de muita gente, e o acervo patrimonial dele, a composição dos bens dele é limitada, ele não vai conseguir satisfazer todo mundo, pagar não, ele vai conseguir satisfazer, soldar, cumprir a obrigação com todos. E aí quem vai receber primeiro? Não é quem começa a execução primeiro, não é o mais amigo ou o menos odiado. Isso é importante lá para o pagamento voluntário no direito material. No direito processual a regra é uma só, é quem penhora primeiro. Quem penhora primeiro recebe primeiro. Isso é representado por uma fórmula, eu vou ter que escrever, essa não tem como, que é o prior tempore portio in iure. Prior tempore portio in iure. Quer dizer isso, recebe primeiro quem penhorou primeiro, em juízo. Recebe primeiro quem penhorou primeiro. Nós estamos aqui falando da penhora. Então, tá aí, claro, me parece, que o terceiro efeito processual que decorre da penhora é o direito de preferência, a instituição de um direito de preferência. Tem uma manifestação aqui no artigo 700, 797, que vai deixar isso muito claro. 797 deixa isso muitíssimo claro. E também o 905. Vou botar os dois aí logo. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, que é outro tipo de execução, em que tem lugar o concurso universal, olha lá. Falência, por exemplo, é um tipo de concurso universal. Realiza-se a execução no interesse do exequente. Falamos sobre isso, um princípio claro sobre isso. O que nos interessa ali é a parte final. O exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Instituição do direito de preferência. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto dos bens alienados, pouco importa, bem como o faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas. Quando? Então está depositado em juízo, o cara vai levantar. Quando? A execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados. Então, a penhora institui um direito de preferência, que não é raro de se encontrar em sede doutrinária e jurisprudencial, a expressão prior tempore portior in iure. Só que essa lógica do direito de preferência, eu gosto de fazer esse apanhado aqui, eu já falei que a penhora gera direito de preferência, o que não quer dizer que o direito de preferência é uma exclusividade da penhora. Então vamos lá.
Direito de preferência. É um gênero. Primeira espécie. Tem nem graça, né? Penhora. Segundo exemplo, segundo caso que gera o direito de preferência, que nós já falamos aqui, aula passada, arresto. Arresto não é a tal da pré-penhora? O arresto não é a pré-penhora? Então o arresto vai ser convertido em penhora, mas se o cara arrestou antes, ele já ganha uns mesezinho no direito de preferência. Isso nós vimos aqui. Só para recordar, tem uma terceira causa geradora de direito de preferência, é a hipoteca judiciária. Vamos recordar dela? Tá lá no artigo 495. É uma gracinha ela. As pessoas não conhecem, cara. É impressionante. Isso aqui é uma mão na roda. Eu vou colocar tudo aí. Não vou ler tudo não, tá? Porra, coisa pra caramba. Ó, 495. Sobe o chat aí. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro, obrigação de pagamento de quantia, como nós estamos vendo aqui. E aqui determinar a conversão da prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária. Percebam, falei para os senhores que a obrigação de pagar quantia pode ser originária ou pode ser decorrente de uma conversão em juízo. Bom, é uma sentença, veja, não só sentença, uma decisão de mérito. Pode ser uma decisão interlocutória sobre o mérito ou uma sentença. Então, é um título executivo judicial que condena ao pagamento, que ao final gera um crédito de pagar quantia. Ou porque ela inicialmente condenou ao pagamento de quantia, ou condenou a um fazer e depois foi convertido em obrigação de pagar. Pouco importa. Qualquer uma dessas duas modalidades, parte final lá, ó, essa decisão vale como título constitutivo de hipoteca judiciária. Hipoteca judiciária, artigo 495. Parágrafo 1º é importante, mas não me interessa aqui. Ó, parágrafo 2º, do ponto de vista procedimental, a hipoteca judiciária pode ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial. Isso é muito importante. Você não tem que pedir autorização do juiz, você pega a extração de uma cópia, independente de ordem judicial, independente de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência, é um direito do credor. Ele vai ter que avisar aquilo em juízo. O parágrafo 4º é o que mais me interessa. Eu vou até destacar ele aqui. Queria achar, estava em dúvida se era o parágrafo 4º ou 5º. Aí, parágrafo 4º eu destaquei no chat ali. 495, parágrafo 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário uma hipoteca. É um tipo de hipoteca. Não é só o banco que faz hipoteca. Hipoteca por uma decisão judicial. Então o credor hipotecário vai receber, vai implicar para ele o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a ordem no registro. Então atenção, estou aqui na aula de penhora. Estou falando que quem penhora primeiro recebe primeiro. Entre as penhoras. Mas você imagina que você tem um título executivo extrajudicial, que é o que nós estamos vendo. Você começou cursou o teu processo, penhorou. Penhorou uma fazenda que vale R$1 milhão. Teu crédito é de 300 mil. Tu fala, porra, não tem como, né? 1 milhão, vou embolsar os 300 mil. Aí tu fica quieto. Imagina, tu sabe que o devedor deve para um montão de gente na praça. Você não pode ficar quieto, filho. Você não pode ficar quieto. Você tem que averbar a tua penhora no registro do bem. Não só para que eventual alienação dele, do seu devedor, seja ineficaz, que nós vimos aqui, fraude de execução. Mas também para você certificar que você vai ser o primeiro a receber. Por quê? Porque você penhorou. Imagine você, se tinha um outro camarada que não tinha título executivo extrajudicial, ele foi a juízo cobrança de uma dívida, ele recebeu uma sentença, o que você pode imaginar? Pô, mas eu tô na frente dele, né? O meu processo
Tu tá com um processo extrajudicial. Aí tu não penhorou ainda, porque quem penhora primeiro vai receber primeiro. O teu processo está em curso. Aí tu pensa, pô, o outro credor, que é meu concorrente, o cara tem dinheiro para pagar só um dos dois. Ou eu ou ele. Ele tá com um processo na fase de conhecimento ainda. Então, para ele penhorar vai demorar. Ele tem que primeiro obter uma sentença para depois ele penhorar. Não é bem assim. Acabamos de ver. Se ele obtiver a sentença e levar a registro na matrícula da fazenda lá, imagine que o crédito dele é de 900 mil reais. Para fazer sentido, que essa fazenda é de 1 milhão, e eu falo que o crédito dele é de 200, o teu é de 300, ele vai pagar os dois. Só tem dinheiro para pagar um dos dois. Tu tá com medo dele meter a mão, do outro credor meter a mão no dinheiro, que vai pegar o valor patrimonial da fazenda toda. Aí tu tá acompanhando o processo dele lá, acabou de ter a IJ. Filho, corre. Corre para tu conseguir a tua penhora. Provoca o juízo. Porque se ele estiver bem assessorado, teve a IJ, logo a lei diz que 30 dias depois da IJ tem que vir a sentença, né? A gente sabe que é prazo impróprio. Mas teve a IJ, está concluído para a sentença, a qualquer momento vai sair a sentença. Se ele recebe a sentença lá, pega a cópia da sentença e leva para o registro, ele te ganhou. Ele vai receber primeiro que você. Então quando eu digo, pelo amor de Deus, quando eu digo que a penhora gera o efeito de direito de preferência, a lei disse ali, ó, 797/905, é levando em consideração que não tem um outro direito de preferência também. E a hipoteca judiciária gera direito de preferência. Está aí o 495, parágrafo 4, que não me deixa mentir. Ok? Beleza? Então, estão vistos aí os efeitos da penhora. Falamos da indicação. Vamos ver aqui um outro tópico importante sobre a penhora, que é o artigo 835, que versa sobre a ordem preferencial dos bens a serem penhorados. Agora, o 833 em penhorabilidade absoluta, né? O 834 em penhorabilidade relativa, que já mencionei, nós vimos já separadamente em outro ponto da disciplina. Agora o 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Inciso 1º. Dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. O dinheiro embaixo do colchão, dinheiro em espécie ou dinheiro depositado, que é a imensa maioria das regras. Aí vem título da dívida pública, título de valor mobiliário, veículo. Veja que há uma preferência para bens que têm cotação oficial, né? Dinheiro, que já é satisfação em si. Não sendo dinheiro, pega títulos, pega bens que têm cotação em mercado, como um automóvel, já aparece ali, veículos de via terrestre, e vai deixando os mais difíceis, tipo semovente, para o final da fila. É uma ordem preferencial. O parágrafo 1º, ele até acaba sendo redundante, porque ele diz que é prioritária a penhora em dinheiro. Pô, mas já está no inciso 1º. O caput falou preferencialmente. É uma ordem preferencial. Inciso 1º, dinheiro. Porra, então ele é o primeiro lugar na fila, né? Aí o parágrafo 1º vem, se não entendeu, deixa eu explicar bem, se você não entendeu ainda. A penhora em dinheiro é prioritária. Eu já tinha entendido, tá lá no inciso 1º, filho. Mas aí, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput. A parte inicial é chovendo molhado. A parte final é importante. Como é que você interpreta esse parágrafo 1º? Topo da preferência, dinheiro. O dinheiro você não pode substituir. Encontrando dinheiro do executado, você tem que pegar o dinheiro, penhorar o dinheiro. Se não tiver dinheiro, você vai para as outras opções. E nas outras opções, o juiz pode inverter a ordem. Ok? É isso que o parágrafo 1º está dizendo. Agora, lhes faço uma pergunta. Está escrito aí, mas é verdade isso?
Isso é uma verdade irrefutável? Sempre. Eu já vi um caso em que o juiz cagou pro parágrafo primeiro. O executado tinha dinheiro na poupança, que não era apanhado pela empenhorabilidade, os senhores se lembram, 40 salários mínimos, artigo 833, inciso 10. Até 40 salários mínimos. O que passa, então, é penhorável. O cara tinha algumas centenas de milhares. Tinha uma centena, tinha 100 e tantos mil na caderneta de poupança. O juiz viu, penhorou. Pegou a diferença de 40. O juiz fez certo, pegou a diferença de 40 para cima, penhorou. Está penhorado. 40 é impenhorável. De 1 centavo acima, de 40 mil reais e 1 centavo para cima, é impenhorável. Veja, eu estou aqui facilitando, né? Que são 40 salários mínimos, né? Então tem que fazer a conversão, o cálculo. O juiz fez certinho. Aí o cara peticionou, veja, cognição. O cara peticionou, trazendo alegação e provas. O cara trouxe provas. Não, senhor, silêncio, ó. Devo. Ele falou mesmo, devo, não nego. Sempre fui cumpridor das minhas obrigações. Mas aconteceu um fato que embananou minha vida. E é até por isso que eu estou aqui sendo executado. Descobri um câncer. Não era câncer, não. Uma doença lá. Que não era coberta pelo... Não estava na cobertura do plano. A cirurgia. Ele tinha um laudo médico dizendo que ele tinha alguns meses de vida se não fosse realizada a cirurgia. Então era uma cirurgia absolutamente imprescindível. Ele comprovou que não era coberta pelo plano e falou assim, eu passei a dever para Deus e o mundo porque, né, não, eu quero continuar vivo, então eu estou juntando dinheiro para fazer a cirurgia. E olha a cotação, o orçamento, sei lá, do médico. A cirurgia está marcada, excelência, para, sei lá, não lembro bem, tem uns anos, para mês que vem. O senhor não tem muito tempo para pensar não, porque eu tenho mais 2 meses de vida, está marcado para o mês que vem, então tem que realizar a cirurgia. Tá aí o orçamento, lá, já está tudo separadinho para pagar, eu vou pagar depois da cirurgia, mas tá tudo já meio que feito. Pagar, sei lá, na cotação estava discriminado, tem que dar tanto valor antes da cirurgia, tanto valor depois. O dinheiro está reservado, sei lá, a cirurgia é 120 mil, tem 120 mil na conta poupança. Esse dinheiro o senhor penhorou, excelência, é minha vida. Então, tá penhorado, eu preciso de movimentar ele para que me mantenha vivo, por favor, libera aí. O que o juiz fez? O que os senhores acham que o juiz fez? Tá aprovado, ele alegou e tá aprovado. O juiz liberou, pô. E era o inciso primeiro, olha lá, era dinheiro. Em tese, se a gente for levar ferro e fogo, positivista, tá na lei. Deixa o cara morrer, pô. Porra, pelo amor de Deus. Tem mais. Veja, nesse caso aqui, para quebrar um pouco a questão ortodoxa da sala de aula, né? Nesse caso aqui, o cara não apresentou outra solução não, tá? Ele falou, não tem outro bem penhorável. Só tenho esse bem. Eu vendi tudo, passei a dever um montão de gente, juntei esse capilé aí para eu ficar vivo. Tem outro bem não. Então, meu advogado me falou aqui, quem escreveu foi o advogado, então eu sei que tem que ter uma outra, tem que apresentar uma outra viabilidade, que é a menor onerosidade possível. Eu não tenho outra possibilidade não. Eu não vou pagar esse cara. É o dinheiro que eu tenho para ficar vivo. O juiz virou pro credor e falou, sinto muito, filho. Eu não vou dormir com um barulho desse. O cara tá provando por laudo médico. Hospital de referência. Não vou deixar o cara morrer pra te pagar não, sinto muito. Liberou o dinheiro, o cara pagou, o médico lá, o dinheiro saiu da conta, acabou. Aí o processo prosseguiu. Até depois no processo apareceu um bem ou outro ali, ficou alguns anos, né, prazo aí da prescrição. Apareceu um bem, mas o credor não recebeu tudo não. Mas aí pra você ver como é que às vezes as situações práticas não deixam meio que fazer o quê? Botou o parágrafo primeiro para dançar, né? Botou o princípio da menor onerosidade possível, que eu vivo falando com os senhores, para dançar também. Que para mim não fez errado não, tá? Há um direito fundamental à vida, há uma prevalência sobre ele. Tá certo? Deixa eu falar com os senhores sobre, rapidamente, a respeito do artigo
850. Deixa eu achar ele aqui. R$854. Não sei como é que eu faço, ele é grande. Eu vou botar ele todo aí, tá? Isso aqui é tudo importante. Esse 854, senhores, ele é a chamada penhora online. Preferência é dinheiro. O penhora online, muito resumidamente, é um convênio do Poder Judiciário com o Banco Central, com o Sistema Financeiro Nacional, na qual o juiz tem acesso a todos os ativos depositados em todo o Sistema Financeiro Nacional dos devedores. Ele joga o CNPJ, joga o CPF e aparece, só na senha dele, né, e dos servidores, aparece todo o capilhar, todo o dinheiro que o camarada tem. Não só o dinheiro depositado em conta corrente, não, conta poupança, como eu falei, investimentos, ações, aparece tudo isso pro juiz. Que a prioridade é ele meter a mão nesse dinheiro. Aí essa tal dessa penhora online. Faz a consulta, vai penhorar online. Mas o que é a penhora? A chamada penhora online é tudo menos penhora. Na verdade, o 854 tem um procedimento para, uma vez preenchido o procedimento, chegar na penhora online. Chegar na penhora, que é iniciada de forma online. Cuidado, penhora online, aquilo que se fala lá, penhora online, não é penhora online. Não é penhora. Tá? É uma consulta, aparece na tela lá. Penhora online, não é. Aquilo é uma consulta dos ativos disponíveis. E aí veja, quer ver? Vamos ler. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instâncias financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Então, olha só. Penhora não é expropriação. Penhora é identificação para possibilitar a expropriação. E aqui no 854, veja muito claro, para possibilitar a penhora. Na verdade, o que se chama de penhora online é uma ordem de indisponibilidade. O juiz vira para a autoridade, vira para o gerente do banco e fala assim, eu tenho uma execução aqui de 100 mil. Eu vi que o camarada tem 200 mil em dinheiro depositado. Torne indisponível os 200 mil? Não, vamos lá, no limite. Torne disponível 100 mil. Isso é penhora? Não, isto é indisponibilidade. Por quê? Porque você vai ter que ouvir o executado. Perceba que no caput está muito claro previsto que você não avisa ao executado que você vai consultar, que você vai tornar indisponível. Isso você não faz. Se ele é executado, ele é sujeito no processo, ele vai tomar ciência. Muitas vezes ele toma ciência pelo gerente do banco, né? O gerente liga, uma ordem de indisponibilidade aqui. Vai correr atrás disso aí. Na prática é assim que acontece. Mas o juiz vai intimar ele também. Perceba. Parágrafo 1º. No prazo de 24 horas, a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento da eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira. O que o parágrafo 1º está dizendo? 100 mil. O gerente leu aquilo lá, mas bloqueou 200. Na verdade, pelo convênio, é o próprio juiz que bloqueia, né? Mas foi bloqueado 150, foi bloqueado 200, mas é só 100. Então tem que fazer um ajuste disso aí. Parágrafo 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, o executado, será intimado na pessoa de seu advogado ou não tendo pessoalmente. Veja, o parágrafo tem que intimar. Vai intimar para quê? Para o cara mostrar, por exemplo, se há uma empenhorabilidade sobre aquilo. Vai saber.
Parágrafo 3º. Incumbe ao executado, que foi intimado, no prazo de 5 dias, comprovar. Inciso 1º, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. É uma alegação por excelência. Parágrafo 2º, que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O juiz tem que fazer essa conferência no parágrafo 1º em 24 horas. Depois ele intima o executado. Mas mesmo assim pode ter erro, né? Aliás, é muito comum ter erro. O juiz liga o F e sai bloqueando. O executado vai ter 5 dias para manifestar isso aí. Veja, em tese é até possível, em tese, tá? A jurisprudência não admite muito isso não. Em tese é até possível que ele demonstre que o dinheiro não é dele. Porque aí, né, fica difícil, mas em tese é possível. Mas não está ali no parágrafo 3º. Aquilo ali é um rol exemplificativo, evidentemente. São as principais matérias que se verificam na prática. Parágrafo 4º. Acolhida qualquer das arguições dos incisos do parágrafo 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade. Irregular se for impenhorável. Ou excessiva, se exceder, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Esse prazo aqui é de menor importância porque é o juiz mesmo que faz na senha dele. Parágrafo 5º. Parágrafo 4º foi acolhida, né? Vai ajustar aquilo lá. O cara mostra, por exemplo, excelência, tu bloqueou 100 mil da minha conta. Vai lá. Mas 40 mil, vamos supor, aí tem que mudar o exemplo, né? O cara tem 100 mil, o crédito é 100 mil, o cara tem 100 mil na conta, o juiz bloqueou os 100 mil todo. O cara vai como, excelência? 40 mil aí tá na poupança, é impenhorável, tu não pode pegar isso não é nada não. Tem mais. Tem outros 40 mil aí que tu pegou, que é meu salário. O salário também é impenhorável. Acabou de bater, tu já tá bloqueando. Só pode penhorar de 50 para cima. Então veja, tem muito pano para manga aí para discutir. Se o juiz acolher, o juiz vai consertar. Parágrafo 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, olha só, converter-se-á a indisponibilidade em penhora. Primeiro ato não é penhora. A penhora é o final do procedimento. Primeiro você torna indisponível, depois o juiz faz ajuste em 24 horas com a instituição financeira, depois você intima o executado, em 5 dias ele vai se manifestar, depois o juiz vai decidir se acolhe ou não. Aí sim, isso vira penhora. Converter-se-á a indisponibilidade em penhora sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que no prazo de 24 horas transfira o montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. Ele vai sair do banco e vai para o banco, vai para um outro banco, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que é a conta do juízo. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, claro. O cara remiu a dívida, ele voluntariamente pagou. Vai levantar a penhora e os outros parágrafos são de menor importância. Tá? Então, artigo 854, a chamada penhora online não é tão penhora assim. Deixa eu ver mais o que tem para falar com os senhores. O 838 trata da formalização, né, do auto de penhora, realizado a penhora, em regra pelo oficial de justiça, lá atrás, senhores, se lembram? A penhora será realizada mediante auto ou termo circunstanciado, que vai descrever o bem. Nós temos a possibilidade de modificação da penhora, de substituição da penhora. Peraí que eu perdi aqui. Ó, 847.
O executado pode, vai ter formalização da penhora, vai ter auto ou termo de penhora, vai ser intimado o executado para ele se manifestar. Né? O executado pode, no prazo de 10 dias, contados da intimação da penhora, vejam, o que nós vimos ali do 854 é uma questão de indisponibilidade para depois converter em penhora. E aí, realizada a penhora pela tal da penhora online, vai acontecer isso aí também. Vai ter a intimação do camarada. E ele tem aquela intimação para se manifestar em 5 dias sob a indisponibilidade. Aí depois lembra que pelo parágrafo 4º é convertido em penhora. De qualquer modo, vai ter essa intimação. O executado pode, no prazo de 10 dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, como mencionamos ainda no começo da aula, na verdade. Desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. É a ideia da menor onerosidade possível. E aí o juiz vai autorizar se ficar comprovada essa efetividade. Tem outro, 848. São as hipóteses de admissibilidade da modificação de penhora. Lê as principais dela. As partes poderão requerer a substituição da penhora. Percebam, as partes. A substituição pode ser também requerida pelo credor, pelo exequente. Antes de ler as hipóteses, você imagina que foi penhorado um bem e pelo decurso do tempo houve uma desatualização, aquele bem se tornou inócuo. Você imagina que foi penhorado uma câmera fotográfica, sei lá, no período antes do lançamento da câmera digital. Aí fica lá alguns meses parado, não levou para expropriação, aí vem a câmera digital. Não vale mais de nada aquele bem. Então pode ser que com o decurso do tempo, aquele bem tenha perdido a sua importância. É uma das causas que nós vamos ver ali. Então vai ter a substituição quando ela não obedecer à ordem legal. Tem dinheiro depositado em poupança e sem motivo nenhum foi penhorado um carro. O autor pode pedir para mudar para o dinheiro depositado, para o ativo. Ou o contrário, ou foi penhorado o carro e tem dinheiro e o executado quer que troque pelo dinheiro. Tanto numa via quanto na outra. Quando a penhora não incidir sobre os bens designados em lei, no contrato ou no ato judicial para pagamento. A hipótese de garantia. Em havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. Foi penhorado bem em outra comarca, mas tem bens no local. Para dar menos trabalho para o juiz, evidentemente. E para o credor também. Quando havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame. Para que você vai ficar discutindo direito de preferência com outro credor? Você tem outro bem livre. É claro, tudo isso é discussão incidente. Quando ela incidir sobre bens de baixa liquidez, aí é ruim para o credor, né? É ruim para o exequente. Quando fracassar a tentativa de alienação judicial do bem, que é uma das hipóteses de não ter liquidez. Ou quando o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. O cara bota para ser penhorado um carro e quando você vai ver um carro que não vale de nada. Deixa eu ver mais o que... Tem vários tipos de penhora de crédito. O seu devedor, ele é credor. Você pode penhorar aquele crédito. Tem a famosa penhora no rosto dos autos, que é um tipo de penhora de crédito. O teu devedor tem um crédito para receber no outro processo. Você vai lá e penhora. Tem penhora de empresa, de estabelecimento, penhora do faturamento da empresa, algo muito discutido agora em direito administrativo. Você pode penhorar os créditos da SEDAI, tudo isso sendo muito discutido. Acho que a gente pode parar por aqui, porque aí o próximo tópico que nós temos que ver é a avaliação. A gente prossegue na próxima aula sobre a avaliação. Então, acho que não compensa começar agora a avaliação. Artigo 870 trata da avaliação. Vou terminar aqui até para
para honrar a minha coluna. Levei até onde pôde, mas a gente conseguiu concluir aí a penhora, vimos tudo sobre a penhora, acho que foi ótimo. Então é isso, meus amigos, tá? Vamos parar por aqui. Próxima aula a gente continua o procedimento, faltam agora 2 aulas. A gente agora falta falar de avaliação e avaliação, depósito e expropriação e satisfação. Satisfação demora 1 minuto falando. É só entregar o dinheiro pro credor. Ok? Beleza? Então vou acabar aqui, vou derrubar aqui, tá tudo bem? Vocês estão aí? Se alguém puder... Ah, ok. Então, beleza. Fico mais tranquilo. Pessoal, então beleza, valeu aí. Um abraço para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.